É com muita felicidade que a gente vê essa casa com quase todas as suas cadeiras ocupadas. Às vezes, talvez aqui com mais gente do que a quinta-feira, que é o dia que dá mais pessoas no Caridade e Fé para assistir palestra. E eu sei que isso se dá por conta do tema. Fica sob minha responsabilidade organizar o calendário de palestra. E a gente já havia programado, como eu disse no início, alguns já estavam presentes, que amanhã, dia habitual da palestra, a gente ia falar da terapêutica espírita para a depressão. E aí nos veio o pedido da espiritualidade para fazer uma palestra hoje, sábado, dia fora do comum, e a gente aproveitou para se debruçar mais sobre esse tema, que é muito importante nas nossas vidas. Como a dona Zilda disse, quem não tem um parente, um amigo, um conhecido que não está passando por uma depressão ou já passou, e quem sabe nós mesmos não estejamos sofrendo com uma depressão sem nos percebermos disso. E já de início eu vou revelar, algumas pessoas já sabem disso, eu passei por uma depressão e só depois que saí dela é que fui entender e saber que eu estava em depressão, porque eu não tinha o conhecimento. E essa exposição da noite de hoje, ela tem uma finalidade maior de abrir os nossos horizontes para compreender e identificar a depressão. E o assunto não se encerra hoje, porque amanhã nós vamos saber como tratar a depressão e, em especial, sobre a ótica espírita. O que o espiritismo pode contribuir para o tratamento da depressão. Então, nós vamos iniciar a nossa exposição pedindo a Jesus que ilumine a todos nós e que essa emanação de paz, além de contribuir com a pomada, possa contribuir para quem esteja vivenciando a depressão ou quem esteja cuidando de alguém depressivo. Esse é o nosso planeta Terra e, segundo os dados que eu apurei, de 15% a 20% da população mundial já sofreu depressão. Isso é um número gritante, alarmante. Nós imaginarmos que 20% das pessoas que ocupam este planeta já passaram por uma depressão ou estão inseridas num processo depressivo. É muita gente. É muita gente precisando de auxílio e, às vezes, gritando socorro sem ter pessoas ao lado que identifiquem os sinais da depressão, identifique o depressivo para poder ajudar. 1 em cada 8 homens já sofreu depressão. E nas mulheres o número é ainda mais gritante. 1 em cada 4 mulheres já passou por algum tipo de depressão. Seja ela da aguda ou da moderada, 1 em cada 4 mulheres teve depressão. Se nós olharmos para o nosso auditório, a grande maioria é mulher, e se formos colocar na estatística, se 1 em cada 4 das pessoas aqui presentes já passaram por uma depressão, nós teríamos aqui uma boa quantidade de gente levantando a mão. Se incluirmos os homens, 1 em cada 8, nós vamos ter aqui mais ou menos uns 3, 4. Uma contagem rápida aqui. É muita gente passando por um problema grave e difícil de ser compreendido e também de ser tratado, mas não impossível. Dessas pessoas que estão em depressão, a taxa de suicídio é 30 vezes superior a quem não está inserido num quadro depressivo. A chance de se auto-aniquilar quando envolvido numa depressão é 30 vezes maior. 30 vezes. Não duplica, nem triplica, mas 30 vezes maior. Isso é chocante. Em 2013 foi feito um levantamento e haviam no mundo 235 milhões de pessoas com depressão.
Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2020, a depressão será a segunda maior causa de morte por doenças, após as doenças cardíacas. Tá bem aí, gente, 2020. A depressão será estatisticamente comprovado como a segunda maior causa de morte através de doença, perdendo só para as cardíacas. Dentre as várias que tem dentro das doenças cardíacas. Mas a depressão vem em segundo lugar, depois das cardíacas. É ou não é preocupante? É ou não é importante nós dialogarmos e conhecermos esse tema? E para isso nós, primordialmente, temos que identificar os sintomas da depressão, em nós ou no outro, para sermos úteis, para podermos ajudar quem precisa. E nós temos 3 ou 4 marcadores em que nós podemos inserir como matrizes que nos vão dar identificadores de sinais e sintomas da depressão. Nós temos os sinais dentro do subgrupo cognitivos, que a gente elencou aí. O humor deprimido, o desânimo persistente, tristeza, a autoestima baixa, sentimentos de inutilidade, vazio, culpa e irritabilidade. São sintomas de alterações do humor da criatura humana que apontam para um problema depressivo, que apontam para uma vivência depressiva de quem apresenta esses sintomas de forma rotineira. A redução da capacidade de experimentar prazer na maior parte das atividades antes consideradas como agradáveis. A diminuição da capacidade de pensar, de se concentrar, memorizar ou tomar decisões e a ideação suicida. Esses sinais, eles são classificados como os sinais cognitivos da depressão. E se nós analisarmos a nossa vida, em algum momento dela, nós já passamos por algum tipo desses sinais e desses sintomas, episodicamente. Quando isso se torna corriqueiro, a gente deve ligar o sinal de alerta. Quem aí não teve um desânimo persistente em determinado momento de sua vida? Tristeza, autoestima baixa, sentimento de vazio, que nós destacamos aí a culpa, que nós vamos trabalhar com ela mais à frente. As pessoas apresentam essa perda do prazer pela vida, pelas coisas, pelas pessoas. E isso é um sinal, um sintoma cognitivo da depressão. Nós temos ainda os sintomas fisiológicos. O que acontece com o nosso corpo que pode caracterizar a depressão. E aí nós temos a fadiga ou a sensação de perda de energia. Nós temos as alterações do sono, alterações do apetite, redução do interesse e prazer sexual, alterações motoras e as alterações dos ritmos circadianos. Traduzindo, dormir fora de hora. Então, a pessoa que está num quadro depressivo, ela apresenta uma fadiga ou uma sensação de cansaço constante, mesmo sem ter praticado atividade nenhuma, mesmo tendo dormido a noite inteira, mas ela acorda cansada, ela se sente fadigada, anda igual o professor o Jaiminho, lá do Chaves, que quer evitar a fadiga a todo instante. Cansado, sem uma causa para esse cansaço, sem uma explicação plausível para esse cansaço. Nós temos um sintoma fisiológico, as alterações do sono, que tem muito mito envolvido nele. Acha-se que as pessoas que estão depressivas só têm insônia. E é uma das alterações do sono que caracterizam a depressão. Mas o oposto também acontece. A pessoa que dorme excessivamente
também pode estar inserida e envolvida num quadro depressivo. E ainda a alteração do sono no sentido de ter o sono quebrado. Pessoa que acorda à noite e só consegue dormir depois de um tempo, ou a pessoa nem consegue mais dormir. Vai dormir às 10, acorda 3 da manhã e não consegue mais pregar o olho. Vê o dia nascer e não consegue mais dormir. Quantos de nós aqui estamos com distúrbios no sono? Que às vezes temos o sono cansado. A gente dorme 8 horas ou mais, mas acorda cansado. Um indicador de que o nosso sono não está sendo reparador, que é a sua função. E ele pode estar nos alertando para que há algo de errado em nós. E essa questão do sono nós também podemos trabalhar mais à frente, para entender, lá quando formos explicar as causas espirituais da depressão. Essas alterações do sono têm um significado muito interessante, uma explicação espírita para isso. Porque nós vamos ver que no estado que o nosso corpo adormece, o nosso espírito continua ativo e vivenciando outras coisas no plano espiritual. E essas alterações no sono estão ligadas às atividades que nós estamos desenvolvendo, desempenhando no plano espiritual, quando o nosso corpo está adormecido. As alterações do apetite, também há um mito aqui. As pessoas só acham que a depressão está acontecendo quando a pessoa perde a vontade de se alimentar, quando começa a se desnutrir. Mas há também aquelas pessoas que estão em depressão e que apresentam um comportamento oposto. Eles comem excessivamente. Eles buscam no alimento uma forma de tentar aquietar aquilo que está mexendo com a sua intimidade. É como se fosse uma tentativa de compensar, de descontar através da comida, do prazer, a sensação de prazer que comer dá, para tentar mascarar o eu adoecido. E as alterações motoras também, há muito mito envolvido. Porque, quando envolvido em depressão, a maioria dos casos mostram que as pessoas apresentam movimentos lentos, lentificados, passam a se locomover de forma mais devagar, mais leve, até o olhar para se dirigir às pessoas fica mais lento. Mas há também os que apresentam uma inquietação motora, uma agitação, que pode caracterizar um sinal depressivo. E nós temos os sintomas, os sinais comportamentais. Estes aqui um pouco mais ligados com as causas espirituais da depressão. Nós temos aí o retraimento social, que se traduz, na maioria dos casos, no isolamento. A pessoa deixa de frequentar o círculo social que vivenciava, que experienciava. As reuniões de família, ela não vai mais. Sair com os colegas de trabalho, com colega de faculdade, evita, não faz mais. Se fecha no seu mundinho, às vezes dentro do seu quarto, tranca a porta e não interage nem mesmo com os familiares. E cada vez mais vai se distanciando das pessoas e do mundo lá fora. Fecha-se num mundo seu em que ele acha que não vai ser interrompido, que não vai ser incomodado, tenta, de todas as formas, satisfazer a sua vida apenas consigo mesmo, num egoísmo disfarçado de posição de superioridade. Essas pessoas que se isolam, muitas vezes, se escondem numa tese de que é melhor do que os outros, de que não vai se misturar com as pessoas porque as pessoas estão num nível intelectivo ou emocional muito abaixo do seu. E eles se isolam, se afastam das pessoas. Apresentam comportamentos suicidas. E, como nós já dissemos, há um retardo psicomotor e lentificação generalizada.
não só do corpo, mas também da mente, do raciocínio. A pessoa começa a ficar mais devagar para entender o que as pessoas estão falando com ela e também para responder às indagações que lhes são feitas. Os processos mentais vão ficando mais lentos, vão ficando mais devagar. Começam as tentativas de suicídio, que são sinais comportamentais que a pessoa dá. O seu comportamento demonstra que a pessoa está querendo se auto-exterminar. Começa a tomar remédio demais, começa a querer se jogar na frente dos carros, fala que vai se suicidar, diz que está planejando, demonstra através dos seus comportamentos que está com ideação suicida, que está com a intenção de aniquilar a própria vida, e ainda apresentam comportamentos autodestrutivos, que a gente colocou entre parênteses aí, a automutilação, que veio muito à tona recentemente com o jogo da baleia azul, mas que já acontecia em muitos outros casos, e de forma velada, as pessoas com os sinais de depressão se automutilarem, se cortarem com gilete, machucar o próprio corpo, com uma forma de autopunição para mexer com aquele sentimento de culpa que nós tratamos lá nos sinais cognitivos. E essa automutilação, ela é muito perigosa. E existe um mito da terapêutica para a depressão, das pessoas que acham que depressão é besteira, que depressão é coisa de desocupado, é coisa de vagabundo. E eu já ouvi de um espírita dizer para uma pessoa, quando viu o pulso cortado, com alguns arranhões, algumas marcas, e que a pessoa diz, eu estava tentando me cortar, porque eu estava me sentindo mal, eu estava com raiva, e eu quis descontar em mim mesmo. E eu ouvi de um espírita, não desta casa, graças a Deus, para dizer, ouvi ele dizer, quando você estiver com vontade de se machucar, porque você está com raiva, procure uma trouxa de roupa para você lavar. Procure limpar a sua casa. Eu fiquei abismado com o posicionamento desse espírita que disse isso e fiquei muito triste, porque vi que ele está distante do ensinamento de Jesus e não conhece o que nós estamos tendo a oportunidade aqui de conhecer, de que a depressão não é brincadeira, de que a depressão não é coisa de gente desocupada. É uma doença da alma. E quando chega a esse ponto da automutilação, é grave e precisa de ajuda urgente. E eu tive que, depois, no momento adequado, intervir junto ao jovem para lhe mostrar outros horizontes. Porque, convenhamos, se a gente tivesse que se curar de depressão tendo que lavar trouxa de roupa, era complicado. Porque ninguém quer trabalhar lavando roupa. A gente tem outros métodos para auxiliar quem precisa sair da depressão. É certo que o trabalho também auxilia. É uma das terapêuticas, mas não pode ser utilizado de forma isolada. E não pode ser considerado como a causa da depressão, a falta de trabalho, a falta de coragem de fazer as coisas. Mas nós temos ainda sintomas e sinais psicóticos, que são os delírios depressivos, que incluem um sentimento excessivo e angustiante de culpa, de punição merecida e delírios de ruína. A pessoa fica com uma sensação, ela tem a sensação, e isso acontece muito em sonhos, de que ela está se desmanchando, que ela está morrendo aos poucos, seu corpo está apodrecendo. E não é raro nós ouvirmos relatos e lermos de pessoas que sonham com isso, o seu corpo se dilacerando sozinho, o seu corpo morrendo, apodrecendo aos poucos. Esse é um sinal psicótico da depressão, que já vai num quadro bem avançado, né? E
temos alucinações congruentes com esse humor depressivo, que se somam, que vão no mesmo caminho desse estado depressivo. Que nós exemplificamos aqui pessoas que relatam ouvir vozes ou espíritos que condenam o paciente. Dizem que ele é culpado, que ele precisa pagar alguma coisa, que ele precisa ser condenado, que ele precisa passar por dificuldades que querem ver na lama e assim por diante. Ameaças de demônio ou choro de defuntos. Pessoa, numa compreensão acadêmica, relata isso. E eles compreendem que a pessoa está em surto psicótico, por estar ouvindo vozes, pessoas condenando. Para a academia, é um sinal psicótico. Para nós, já vemos isso de outra forma, de outros relatos. E eu faço um relato breve aqui, em razão da minha vivência do trabalho material. A gente trabalha na vara de família e tem a oportunidade de ouvir as entrevistas com pessoas que querem ser interditadas. E alguns deles têm problemas de saúde mental. E vários relatam que ouvem vozes, que escutam pessoas que os impulsionam para o suicídio, que os impulsionam para fazer bobagens, para cometer crimes, para se autoaniquilar. E alguns deles informam no processo que são depressivos e que ouvem essas vozes. E o conhecimento espírita que nós temos nos remete ao problema da depressão aliada à obsessão, ao problema da mediunidade não trabalhada. E automaticamente a gente para fazer uma prece tentando beneficiar aquela pessoa, que muitas vezes, desconhecendo a vida no mundo espiritual e desconhecendo a filosofia espiritualista, só toma remédio para tentar combater esses sintomas, porque a terapêutica médica tradicional só vê o problema da desorganização do cérebro e tentam combater isso através dos remédios. Nós vamos entrar agora nas causas da depressão. Nós vimos os sinais para que nós possamos identificar nos outros e em nós os sinais e sintomas da depressão. E precisamos compreender a causa da depressão, porque os sinais e os sintomas, eles podem ser combatidos, mas são medidas paliativas. Quem ouve vozes, o médico psiquiatra pode passar um remédio para ele não ouvir vozes. Quem está com alteração do sono pode tomar um remédio para regular esse sono, homeopatia, florais. Quem está com distúrbios alimentares procura um nutricionista e tenta, de alguma forma, melhorar a sua dieta, a sua forma de se alimentar. Mas tudo são paliativos se nós não combatermos as causas da depressão. E essas causas da depressão são variadas e controversas. Não há um consenso ainda do que leva a pessoa a desenvolver uma depressão. O consenso é que ela é multifatorial. E nós vamos ver alguns desses fatores aqui para compreendermos o que pode levar uma pessoa a desenvolver uma depressão. E o primeiro deles são os fatores psicossociais. As pessoas que já experimentaram períodos de depressão relatam um acontecimento estressante como fator precipitante da doença. Algum trauma que aciona o mecanismo que desenvolve a depressão. Quem passou por isso relata, em alguns casos, que passaram por situações traumáticas, algo muito forte, abalos em suas vidas, que serviram como o start para iniciar a depressão. A perda recente de uma pessoa amada
é o fato mais citado das pessoas que entraram em depressão e por fatores psicossociais. Mas não só essa perda de pessoas amadas serve para causar depressão. Todas as grandes perdas, e isso envolve também as perdas materiais, de pessoas que tinham tudo na vida e esse tudo perderam. E esse vazio que os bens materiais deixaram na vida da criatura, muitas vezes pode desencadear a depressão. Eu vi um vídeo muito interessante hoje no Facebook. O Facebook também tem coisa boa. Se a gente souber selecionar e passar o dedo rápido para ver só o que é bom, tem muita coisa interessante. Eu vi um vídeo em que uma pessoa pegava um vaso transparente e enchia de bolinhas de ping-pong. Não sei se alguém viu. Alguém viu esse vídeo aí hoje? Só rolar hoje, né? 2 pessoas, 3 pessoas viram. Muito interessante, né, Rosalana? Ele pega um vaso e enche de bolinhas de ping-pong. E ele pergunta, esse vaso está cheio? Era um professor. E a turma responde, está cheio. Ele pega um saco de miçangas e derrama dentro do vaso. A miçanga, por ser menor, consegue encontrar os espaços e vai preenchendo os espaços que as bolas deixam. E ele volta a perguntar para a turma, o vaso está cheio? E a turma, está cheio. Ele pega um saco de areia e derrama dentro do vaso. A areia granulada, menorzinha, consegue preencher os espaços dentro das miçangas, entre as bolas, entre as miçangas. E ele pergunta, está cheio? Está cheio. Ele pega, no vídeo ele bota uma cerveja, porque infelizmente nada é perfeito, e o vídeo é a propaganda lá de cerveja. Mas ele bota lá a cerveja e a cerveja encharca a areia e ainda cabia mais coisa. Nós vamos utilizar aqui a água fluidificada, porque nós estamos no meio espírita, né? Mas ainda cabe mais coisa. E no final ele diz que as bolas de ping-pong são as coisas mais importantes da nossa vida. É a nossa família, são as pessoas que estão ao nosso lado, o nosso eu conservado com as nossas virtudes, com a nossa sanidade. As miçangas são as coisas materiais. E a areia é tudo o resto. Se você coloca primeiro a areia e as miçangas, não há espaço para você colocar as bolas. Não dá. Então nós temos que, em primeiro lugar, preencher o nosso vaso com as pessoas amadas, com o que há de mais importante em nós, com a nossa religiosidade, a nossa preocupação de sermos criaturas melhores. Se a gente encher o nosso eu de miçanga e de areia, preocupação em ter um carro bom, carro do ano, de ter o emprego dos sonhos, a conta bancária farta, vai faltar espaço porque é o mais importante. E isso pode nos levar a uma depressão. Um outro fator psicossocial é a falta de amigos. Aquele isolamento que nós vimos em um dos sintomas, ele está algumas vezes causado muitas vezes por essa falta de amizade. A pessoa não se permite relacionar com os outros, dialogar, conviver, conhecer outras pessoas e se permitir ser conhecido por outras. Porque muitos de nós dialogamos com nosso colega de trabalho, nosso colega de estudo, da casa espírita, mas a gente veste uma armadura e não permitimos que o outro nos conheça. E a gente faz isso de forma meio que inconsciente, tentando esconder as nossas imperfeições, tentando esconder o eu verdadeiro, aquela pessoa que ainda é movida pelo egoísmo, aquela pessoa que ainda está preocupado mais consigo mesmo do que com o outro. E a gente tenta bloquear o acesso dos outros a nós, por vergonha do que somos, e não nos permitimos interagir com o outro. Isso faz com que a gente não tenha amizades verdadeiras. Na nossa vida nós temos muitos colegas, pouquíssimos verdadeiramente são nossos amigos que nos conhecem, que sabem como nós somos, as qualidades e os defeitos. Os colegas só veem as qualidades e aproveitam essas qualidades.
Os amigos estão nas qualidades e nos defeitos. E quando você não se permite o desenvolvimento, a aproximação com outras pessoas, você pode se retrair, se isolar e ir para um caminho difícil e se envolver no meio da depressão. E isso acontece porque nós temos problemas relacionados à convivência, relacionamento, como eu estava começando a falar. E isso não escapa da casa espírita. Isso não escapa do nosso ambiente de trabalho. Quando fala em relacionamento e convivência, a gente só olha para a nossa família, que quase sempre é difícil, é complicada, que digam aí os grupos de WhatsApp de família. Todo dia tem um fuxico, uma fofoca, tem uma confusão. O povo difícil é a família da gente. Sempre tem alguma coisa que fica pegando no pé, alguém que se mete na vida do outro. Mas os problemas de relacionamento e de convivência, eles se estendem aonde a gente for. E eles acontecem muito também nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de estudo, nas rodas sociais que nós nos encontrarmos. E esses problemas de convivência e de relacionamento, às vezes nos machucam, nos magoam, porque as pessoas não suprem as nossas expectativas que nós criamos em relação a elas. E nós, às vezes, adoecemos porque o outro não é do jeito que a gente quer. Mas ele é do jeito que ele é. E se somos verdadeiramente amigos ou colegas de trabalho, temos que fazer como Jesus nos ensinou e aprender a tolerar. Aprender a respeitar o outro em suas limitações, em suas qualidades. E ir com o jogo de cintura convivendo. Nós estamos na Terra para conviver. Senão, Deus só tinha feito um espírito e pronto. Mas ele resolveu povoar o universo de espíritos. E precisamos interagir uns com os outros. Nós precisamos aprender com o outro. E nós precisamos, da mesma forma, ensinar aos outros. Precisamos uns dos outros para crescer. E esses são fatores psicossociais que podem acarretar no problema depressivo. Mas existem as causas biológicas. E os médicos, a turma acadêmica adora essas causas biológicas. Porque eles dizem que a depressão ela é causada por alterações nos níveis de neurotransmissores, principalmente a serotonina, acetilcolina, dopamina, adrenalina e noradrenalina. E essa dificuldade na produção desses hormônios ou a produção descontrolada deles pode causar depressão numa pessoa. E os médicos e a turma da academia adora isso aqui, porque é só receitar um remedinho para estimular o organismo a produzir isso que nós vamos conseguir curar a depressão. Só que essa assertiva, em muitos casos, é falsa. Em alguns deles, a medicação ajuda e muito, e de fato pode curar, quando a causa ela é somente biológica, porque de fato pode acontecer do nosso organismo, por algum motivo, alguma razão, se desregular e deixar de produzir esses neurotransmissores. E aí vem a medicação e regula o funcionamento do nosso corpo e nos devolve a saúde em sua plenitude, nos retirando do estado depressivo. Mas a depressão, ela quase sempre decorre de vários fatores agrupados, não só de um isolado. E só a medicação, em muitos casos, não resolve. A pessoa toma a medicação e continua se sentindo mal, continua se sentindo apática, continua não conseguindo dormir direito. Aumentam-se as doses, mas os sintomas não desaparecem, porque o remédio combate uma das causas e não combate todas, não contempla todas. Alguns hormônios também podem ter um papel importante no funcionamento e na regulação do nosso organismo, ainda que isso não seja muito claro no conhecimento da medicina convencional de hoje.
Nós sabemos, e a medicina sabe, que os hormônios são importantes, são fundamentais, na verdade, para o funcionamento regular do nosso organismo. Mas ainda falta entender como esses processos podem ser melhorados para nos livrar de alguns padecimentos. E ainda há, nos fatores biológicos, as atrofias em certas áreas do cérebro, em especial o lobo pré-frontal, que é responsável pelo controle das emoções e produção de serotonina, que podem ser responsabilizadas pelo processo depressivo. Uma atrofia de certas áreas do cérebro, mas também pode acontecer por traumas, batidas, que a pessoa cai, bate com a cabeça e danifica aquela área do cérebro. Acidente vascular cerebral, que deixa sequelas. E isso dificulta a produção desses neurotransmissores e precisa vir com a medicação. Mas ainda há outros fatores que podem causar depressão, como os beta-bloqueadores, medicações com benzodiazepínicos, corticosteroides, antihistamínicos, analgésico e antiparkinsonianos. Tem gente que se assustou com essa informação, né? Principalmente com os analgésicos, porque os corticoides, essa família aí, já se sabe, tem o conhecimento que ele pode facilitar o processo da depressão. Mas os analgésicos, quem aí tem uma cartelinha de Dorflex dentro da bolsa? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Da turma que está lá em Teresina, eu sei uma, que não pode faltar. Lá em casa é a compra do mês. Compro logo umas cartelas de Dorflex lá. Os analgésicos podem nos causar depressão. Porque ele é paliativo. Na verdade, eles podem nos causar uma dependência química e psicológica. E eles estão elencados pela academia como um dos fatores que podem desencadear um processo de depressão. E também os antiparkinsonianos. A pessoa que tem mal de Parkinson toma algumas medicações controladas, porque o Parkinson é uma doença ligada às funções neurológicas e precisa desses neurotransmissores que são falhos ou ausentes. E ele toma medicação que pode ocasionar depressão. E, por fim, alguns tipos de drogas podem levar à depressão, crônica ou não crônica, que a gente traz como exemplo aqui a cocaína e suas derivadas. O composto químico dela pode interferir no processo de metabolização dessas substâncias necessárias para o nosso cérebro funcionar em harmonia, em equilíbrio. Droga, o nome já diz, droga é droga. Faz uso dela quem é bobo, né? Mas esses são outros fatores. E isso precisa ser combatido de forma sistêmica, de forma interdisciplinar, para que a gente possa, às vezes até naquele método antigo de tentativa e erro, de tentar por uma via, por uma ótica, por um lado, combater a depressão, agindo nas causas, não só nos sintomas. Quando você adota uma postura de buscar a terapia unilateral, são grandes as chances de você não ter sucesso no combate à depressão, porque ela é multifatorial quase sempre. Mas a gente precisa compreender a visão espírita da depressão, de suas causas. Muita gente se assustou com essa figura, mas isso aqui é uma obra de arte de Vincent van Gogh. Era depressivo. E aí ele pintou isso. Pés calçados, de salto alto. O homem curvado, talvez com vergonha de si mesmo, tentando fechar os olhos para uma realidade. Só essa figura aqui dava para a gente fazer uma palestra.
porque ela diz muita coisa, mas é o universo do depressivo. Eu não sou psicólogo, mas sou casado com uma e ela me chama de metido a psicólogo, porque li alguma coisa e quando eu vejo algumas coisas dessa eu vou dando meus pitacos que eu não vou fazer aqui porque estamos em público. Mas para os mais íntimos depois a gente pode dizer. Mas na minha percepção, sou teimoso e preciso segurar minha língua. Os pés calçados podem representar a tentativa de não sentir, na visão espírita, o plano terrestre. Botar o pé nesse chão. E ainda mais esse camarada está de salto. Para o distanciar ainda mais da encarnação. Os olhos vendados é para não perceber a realidade de si mesmo. E a posição, a postura é do envergonhado. O envergonhado de si mesmo. Envergonhado das culpas que carrega de suas muitas outras vidas. E para a visão espírita, que compreende o ser como uma criatura imortal, compreende que nós, nesse tempo atual, possuímos uma bagagem, vivências de outras encarnações, as famosas vidas passadas, que, pela lei de progresso, hoje somos produtos do que fizemos e escolhemos ontem. É como diz a camiseta que o centro vendeu um tempo desse. Cada um é herdeiro de si mesmo. Somos consequência do que fomos no passado. E muitas vezes esse nosso passado escabroso nos envergonha. Nos vem à tona a consciência, mas quase sempre no subconsciente o sentimento de culpa, de ter falhado, de ter errado no passado, com outras pessoas e conosco mesmo. André Luiz cita nas suas obras que os estados da mente são projetados sobre o corpo através dos bióforos, que são unidades de força psicossomáticas que se localizam nas mitocôndrias. O Hermessi sorriu aí. O Hermessi faz parte do grupo de estudo aqui de sexta-feira de André Luiz. E André Luiz ele tem umas informações muito interessantes no campo da ciência. Nos revela algumas coisas que a ciência ainda não foi capaz de descobrir. Mas ele já diz, e ele nos diz que existem esses bióforos, que são unidades de força psicossomáticas, ou seja, transitam entre o somatismo, o corpóreo e a psique, a mente. Eles são instrumentos de ligação dessas duas realidades do ser que somos. E eles se localizam lá nas mitocôndrias. Quem se lembra da biologia aí, mitocôndrias está onde? O Vitor tem que estar afiado, Vitor. Viu outro disso aí, né? Lá nas células, né? Diz mais André Luiz que a mente transmite seus estados felizes ou infelizes a todas as células do nosso organismo através desses bióforos. Ela funciona, ora como o sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando todas as células do nosso organismo, e ora como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Olha, André Luiz é um dos autores espirituais que nos dão informações. Eu não tenho nem como caracterizar. Dão informações para a gente de uma sutileza e fantásticas para nos reposicionarmos na nossa vida, especialmente na ressignificação daquilo que a gente é enquanto ser pensante. Porque ele nos diz, e a gente destacou aqui, que o nosso corpo reage conforme a nossa mente. E ele elenca a mente
como a diretriz da nossa vida corpórea. É ela que determina o que nós desejamos. É o que nos move. É o ânimo. Ânima. Porque temos que nos lembrar que somos espíritos, essência espiritual. E a mente reside no ser espiritual que somos. Não reside no nosso cérebro. O nosso cérebro é um instrumento corpóreo que capta as intenções e os desejos da mente, do eu. E essa mente é que comanda o nosso corpo. Daí a informação de André Luiz que a nossa mente funciona como um sol, irradiando calor e luz. Ou outras vezes, irradiando tempestades, faíscas, raios. Um conceito que é muito trabalhado por Joana de Ângeles. Se mentalmente estamos bem, pensando positivo, em vibrações positivas, essa informação é transmitida ao nosso corpo, que vai gozar de saúde. Porém, se essa nossa psique, se a nossa mente está, por algum motivo, abalada, desregulada, se ela está raivosa, se ela está enfurecida, se estamos nutrindo na nossa mente o sentimento da vingança, nós descarregamos no nosso corpo físico mazelas, raios fulminantes que atacam os nossos órgãos sem razões aparentes. Quem aí não sentiu uma dor de barriga depois de ter passado por uma raiva muito grande? Ataca logo o fígado e tem que tomar chá de boldo tudo enquanto. Quem aí não sente uma dor de cabeça forte quando passa por um estresse muito alto? A nossa mente alimentando coisas não nutritivas, raivas, vingança, pensamentos destruidores, gera descargas fluídicas elétricas para o nosso corpo. E ele adoece. E é aí que a gente precisa trabalhar com o pensamento espírita na mente, como aquele ser está vivendo, como aquele ser está se sentindo, não o corpo físico, mas a alma, para nós tratarmos da causa dos padecimentos do corpo físico. A mente desregulada faz com que o cérebro se desregule e a produção da serotonina, da dopamina, da noradrenalina e outras inas vai para o espaço. Os medicamentos regulam, mas a mente continua mandando informações que desregulam e geram um círculo vicioso. Mas nós vamos mais adiante, trazendo o pensamento agora de Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier. Segundo ele, a depressão interfere na mitose, divisão celular, contribuindo para o aparecimento do câncer e de outras doenças imunológicas, sobretudo a deficiência imunitária, facilitando as infecções. Na depressão existe uma perda de energia vital no organismo, num processo de desvitalização. O indivíduo, segundo Emmanuel, perde energia por dois mecanismos principais. E atenção para o que Emmanuel nos informa. Para Emmanuel, nós perdemos energia vital quando nós perdemos sintonia com a fonte divina de energia vital, com Deus. Quando nós nos distanciamos de Deus, quando nós nos distanciamos da nossa religiosidade, seja qual for o nosso credo, espírita, evangélico, católico, umbandista e o que mais vier na cabeça de vocês.
As pessoas se autodesignam religiosas, mas apenas de rótulo, de fachada. Só vestem uma roupa que a identifica como profitente de certa religião, mas não desfruta da intimidade com Deus, não desfruta da intimidade com o espiritual, não experiencia suas vivências com o divino. E por essa razão o indivíduo perde sintonia com a fonte divina da energia vital. Diz Emmanuel que o indivíduo, não se amando como deve, e isso aqui é profundo. O indivíduo não se amando como deve, lembrando o ensinamento de Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo, e ama a Deus sobre todas as coisas, eis o maior mandamento, segundo nos informa o Evangelho segundo o Espiritismo. Que são similares, amar a Deus e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então nós devemos amar a nós mesmos como amamos a Deus. E quando nós não nos amamos como devemos, ou seja, da mesma forma que devemos amar o próximo e a nós mesmos, com o sentimento de autoestima baixa, afasta de si mesmo, da sua natureza divina, elo de ligação com a fonte inesgotável do amor divino. Além do mais, o indivíduo, ao se fechar em seus problemas e mágoas, cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. Esse estado da alma de achar que sempre será a pior criatura do mundo, que não vai conseguir melhorar, que Deus esqueceu de você, de que nada pode fazer sua vida mudar e melhorar, dificulta o acesso da espiritualidade amiga para auxiliar. E eu costumo sempre dizer, referenciando Jesus, que disse, ajuda-te e o céu te ajudará. E aquele que não busca se ajudar, dificulta o acesso dos nossos nobres mensageiros de Deus para nos socorrer nos momentos de nossa dificuldade. É certo que quem vivencia a depressão tem uma dificuldade a mais de conseguir vibrar de uma forma diferente, por conta das interferências espirituais também. Mas nós precisamos buscar na fé a força para despertarmos no sentido do amor divino. E segundo Emmanuel, a segunda causa da perda da nossa vitalidade é o gasto energético improdutivo. Esse segundo quesito nós somos campeões em fazer. O indivíduo, ao invés de utilizar o seu potencial energético para desenvolver potencialidades evolutivas, vivendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, desperdiça energia nos sentimentos de autocompaixão, tristeza e lamentações. Sofre e não evolui. Nós somos mestres em desviar as nossas energias divinas para o que não é divino. Temos potencialidades, temos talentos, dons que desperdiçamos, direcionando para o que não é proveitoso. E eu trago isso para mim mesmo. E me vindo o insight que realmente eu fiz isso muito e se encaixa perfeitamente no período da minha vida em que eu experienciei a depressão. Com a habilidade musical, junto ao meu amigo Pedro ali, que está passando a mão aí, a consciência pesando também. Lá pelos idos de 2003, 2004, nós utilizávamos o nosso talento musical para tocar pagode. E tocávamos profissionalmente aqui em Parnaíba. Em bares, restaurantes, em festas
elevadas, mas também em festas não elevadas. Esses meus olhos viram coisas que os senhores se espantariam aqui. Acreditem, na nossa cidade existe turismo sexual. E eu vi com esses meus olhos tocando pagode. Não sabia que ia tocar para isso, e estava tocando, quando eu me espantei, estava acontecendo. Fiquei mal, mas não tinha um conhecimento espírita, tinha um conhecimento de mamon, que precisava cumprir o contrato, e toquei, mas não gostei muito disso. E passei por isso, mas me ensinou. E eu desperdicei o meu talento, direcionando a habilidade musical não para o mal propriamente dito, porque a minha concepção à época era de que eu estava alegrando as pessoas, mas eu estava proporcionando elas a fazerem uso do álcool, estava proporcionando a elas ambiente favorável para traições, para brigas. Aquele tal de Magic Night era sagrado. No dia que tinha festa, terminava em briga. E gente com o nariz quebrado e aquela confusão toda. O ambiente, muitas vezes proporcionado por mim, por Pedro, que a gente fazia inconscientemente, pensando que estávamos nos divertindo e divertindo os outros, mas às vezes impulsionando os outros para fazerem coisas não muito agradáveis a Deus. O fato é que eu desperdicei muita energia. Hoje não consigo mais alcançar notas que à época alcançava. Desperdicei minha potência vocal, às vezes cantando 7 horas seguidas, a troco de nada. E a gente desperdiça os nossos talentos, as nossas qualidades com coisas supérfluas. E hoje eu estou correndo atrás, tocando aqui, indo na comunidade que o centro assiste na distribuição de sopa, para ensinar música para as crianças carentes, ensinar música para as crianças da evangelização, sempre buscando, com a música, despertar a criatura para o divino, para Jesus, para Deus, para algo que lhe engrandeça enquanto espíritos imortais. E não simplesmente para a qualidade musical em si, mas para transmitir paz, amor, alegria, a alegria verdadeira do Espírito. Mas nós somos mestres e campeões em desperdiçar a nossa energia divina para coisas que não nos engrandecem e nem nos enobrecem. Segundo Emmanuel ainda, a depressão está frequentemente associada a 2 sentimentos básicos, a tristeza e a culpa. A culpa degenerada em remorso. Quando por algum motivo infringimos a lei natural, ao tomarmos consciência do erro cometido, temos 2 caminhos a seguir. Erro, consciência do erro, arrependimento do erro, tristeza pelo erro e a reparação. É certo que a gente, às vezes, esse caminho entre um e outro demora para a gente perceber. Primeiro a gente erra. Para a gente compreender que errou, às vezes passa muito tempo, às vezes até vidas. Depois, para nós nos arrependermos do erro, vencermos o orgulho e assumir, errei. E nos arrependermos desse mal, leva outro tanto de tempo. A tristeza chega em todos nós. E a reparação, às vezes, demora para a gente despertar para começar a buscar, a reparar os erros do nosso passado. Passado de outras vidas, mas também dessa. O fato é que não é automático. A gente precisa passar por N situações para a gente ir passando por cada estágio desse, vencendo cada degrau. E o outro caminho é o caminho do erro, consciência, culpa, remorso, que é a ideia fixa de que está errado. Essa é que é prejudicial para o espírito. É essa que afunda o ser no estado depressivo. Porque ele se fixa
numa ideia de que é culpado. Ele se fixa no erro, ele se fixa no mal. Não consegue enxergar a possibilidade de reparação. Não consegue enxergar a misericórdia divina em nossas vidas, que nos dá outras oportunidades para corrigir os nossos erros. E nesse processo do despertamento para outras possibilidades em nossa vida, é que o Espiritismo surge como uma ferramenta fantástica em benefício do espírito, porque nos dá o conhecimento de que somos espíritos imortais e que há uma vida futura. Nos dá o conhecimento de que Deus vai nos oportunizar vivenciar com aquelas pessoas com que nós nos desentendemos no passado para reparar este erro, devolver o equilíbrio. O que muitas vezes acontece no âmbito da nossa família. É o educandário de nossas almas. Não raro nós voltamos para o âmbito da nossa família para aprender a amar a quem nós causamos mal no passado. Pelo laço da consanguinidade, nós desenvolvermos o amor por aquele adversário de tempos transados. Por nos dizer que Jesus e Deus são benevolentes e misericordiosos. Não são punitivos, como algumas outras filosofias religiosas nos passam. De que se você fizer errado, você vai ser punido pelo seu pecado e vai queimar no mármore do inferno eternamente. Vem o Espiritismo nos dizer que não, que você terá uma chance, talvez nessa encarnação ou em outra, de estar frente a frente com o adversário para tentar reparar o erro. E esse caminho de fixação na culpa, no erro, no mal, é que nos leva à depressão. É que nos faz não reagir. Porque nós ficamos igual o jumento que usa aquele instrumento. Nós abaixamos a cabeça e só enxergamos aquilo que está ali, a um palmo da nossa visão, porque ela fica limitada. E quando nós nos deparamos com informações como as que o Espiritismo nos traz, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas, sobretudo, o Evangelho de Jesus, que é universal, serve para todas as religiões cristãs, nós tiramos esse instrumento e passamos a enxergar um mundo de possibilidades diferentes. Outra condição que nos leva à depressão é citada pelo espírito de François de Geneve, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5, a melancolia, um dos textos maiores que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Acho que pega mais de 2 laudas, falando sobre a melancolia, onde relata François que uma das causas da tristeza que se apodera de nossos corações, fazendo com que achemos a vida amarga, é quando o espírito aspira, deseja a liberdade e a felicidade da vida espiritual. Mas, vendo-se preso ao corpo, se frustra, cai no desencorajamento e transmite para o corpo apatia e abatimento, se sentindo infeliz. Porque a nossa realidade, a vida verdadeira, é a vida espiritual. Estamos encarnados transitoriamente. E quem se aprofunda no estudo do Espiritismo compreende esse estágio encarnatório como uma prisão, porque limita as potencialidades do espírito, limita todas as nossas faculdades, para nós aprendermos a despertarmos o ser angélico que temos em cada um de nós, que somos, na verdade. Potencialidades que estão adormecidas e que nós encarnamos para ou espiarmos os erros do passado ou para pormos à prova aquilo que nós já conquistamos, as virtudes que nós já adquirimos em outras vidas.
E algumas vezes, aquele ser espiritual, o eu, se frustra por estar numa condição corpórea penosa, dificultosa, e se distanciando da divindade. Por isso é que nós devemos buscar a nossa ligação com Jesus, que é a pedra fundamental para a nossa saúde plena. E a gente vai dar por encerrado a nossa exposição de hoje, porque senão a gente entra para a terapêutica. E já traz aqui como parte final da nossa apresentação de slides o mestre. Eu sou o bom pastor. Tende bom ânimo. Não se turbe o vosso coração. Vinde a mim, vós que andais fatigados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está aí a mensagem de Jesus para os que estão vivenciando a depressão e que é a tônica do nosso encontro de amanhã, onde nós vamos trabalhar a terapêutica espírita para a depressão. Nós vamos ver o que nós temos à nossa disposição, à nossa mão, para conseguirmos iniciar o trabalho de nos libertarmos da depressão ou preveni-la em nossas vidas, porque não há aquele que está isento da depressão. Até mesmo os espíritas, os estudiosos, aqueles que são considerados referências, líderes religiosos, se não fizerem como Jesus recomendou, orai e vigiai, podem se ver envolvidos na depressão. Porque nós temos um passado, muitas vezes sombrios, que os nossos algozes espirituais fazem questão de nos lembrar, fazem questão de tentar se vingar de nós, de querer fazer justiça com as próprias mãos e nos colocar em condições penosas, em situações análogas às que nós infligimos a eles. Aqueles que nós dizemos que são nossos algozes podem muitas vezes ter sido, na verdade, nossas vítimas. E nós precisamos orar e vigiar para que nós não caiamos naquele segundo caminho que Emmanuel nos colocou. Do erro, da compreensão, do arrependimento e da fixação no erro. Na fixação na culpa. Não cedermos espaço aos nossos opositores espirituais que ficam trabalhando no nosso inconsciente, realçando as nossas dificuldades, soprando aos nossos ouvidos que nós erramos, que nós somos maus, que nós fizemos algo de errado, que nós precisamos pagar o que devemos, que nós precisamos reparar o erro. E mesmo que esses pensamentos subconscienciais cheguem até o nosso viver, nós saibamos lidar com eles. Saibamos reconhecer o nosso erro, nos arrepender deles, mas reunir forças para trabalharmos na reparação desses erros, não dando espaço para os algozes espirituais infligirem a nós um quadro depressivo. Precisamos cuidar da nossa mente. Já dizia o filósofo, corpo são, mente são, e vice-versa. Mente sã, corpo são. Precisamos orar e vigiar, mas precisamos ir beber na fonte, o mestre amorável de nossas vidas, que nos disse há 2000 anos e continua dizendo a todos nós: vinde a mim, vós que andais fatigados, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Precisamos nos direcionar para Jesus.
nós vamos dar por encerrado, com gostinho de quero mais, porque esse tema é palpitante. Tem muita coisa que a gente poderia ainda abordar, mas o tempo não nos permite. A hora já vai avançada, mas amanhã a gente se encontra aqui novamente, se Deus permitir.